Você já acordou alguma vez quase morto de segunda-feira porque você ficou acordado até tarde no domingo vendo Oscar? Se você fez isso, esse vídeo é pra você. Se você não fez, esse vídeo pode ser pra você também. Porque a gente acha que só quem é ator ou atriz, quem estuda audiovisual, quem estuda cinema é que ganha Oscar. Mas se você já assistiu a cerimônia desde o começo, você deve saber que tem um monte de outras categorias técnicas que também recebem premiação. Então, se você tem o sonho de ganhar um Oscar um dia, mas você não consegue nem mentir pra sua mãe quando ela pergunta que horas chegou em casa, esse vídeo é pra você. A gente vai falar nesse vídeo de algumas carreiras que você pode estudar para concorrer a um Oscar, que não são só artes cênicas e audiovisual e cinema e esse tipo de coisa que a gente já sabe meio... Obviamente você pode ganhar um Oscar estudando essas coisas, mas tem outras coisas que você também pode estudar para concorrer a um Oscar que a gente vai falar agora. E a gente vai fazer igual na cerimônia mesmo, a gente vai das menos óbvias para as mais esperadas. Se alguma vez você já tentou se maquiar, você já deve ter percebido que se maquiar é uma arte. E se você quiser concorrer a um Oscar, você pode concorrer a um Oscar de maquiagem, mas você precisa estudar bastante para chegar até lá. Por exemplo, uma das indicadas para o Oscar de melhor maquiagem na cerimônia de 2019, que acontece em 2020, é meio confuso isso, né? Uma das indicadas, enfim, se chama Niki Lederman. Ela é uma moça alemã que foi indicada pelo trabalho que ela fez no Coringa, que ela foi a responsável para deixar o Joaquin Phoenix com aquela cara de Coringa doidão e fazer toda a evolução da maquiagem dele, desde quando ele é um palhaço relativamente normal até ele virar o Coringa. Ela fez a graduação na Alemanha e ela estudou latim e belas artes. Artes até que faz sentido, né? Passar maquiagem no próprio rosto, pintura. Mas depois disso, ela ainda estudou 2 anos de música antes de decidir que música não era a carreira que ela queria. E aí ela se mudou para Nova York para tentar uma carreira como artista de maquiagem. E deu certo, porque não só ela foi indicada pelo trabalho que ela fez no Coringa, como ela também trabalhou em outro filme que foi indicado ao Oscar esse ano, que é O Irlandês. Outra indicada para o Oscar de melhor maquiagem de 2019 se chama Naomi Donn. E ela é, na verdade, a chefe de um departamento imenso de maquiagem que cuidou de toda a maquiagem, de todos os cabelos do filme 1917. Ela se formou na London College of Fashion, ou seja, ela estudou moda e ela inicialmente foi trabalhar na BBC como figurinista de apresentadores, mas depois ela mudou para a área cinematográfica, onde ela já atua há mais de 30 anos. Outra categoria que muita gente esquece que existe é a de figurino, e se você acha que figurino não é importante, experimenta vir de bermuda no trabalho ou ir de terno pra praia. Figurino é importante pra caramba e tem muita gente que trabalha bastante pra garantir que os atores e atrizes que aparecem num filme estejam vestidos de maneira adequada. Legal que você vem de bermuda pro trabalho, né? Eu venho às vezes. Mas todo mundo repara. Por exemplo, a figurinista Jacqueline Duran está concorrendo ao Oscar de melhor figurino pelo trabalho que ela fez no filme Adoráveis Mulheres. Só que ela, na verdade, se formou em filosofia, lá na década de 80. E depois, na década de 90, ela fez um mestrado em História do Design com foco em roupas. E isso deu para ela uma bagagem muito importante para ela trabalhar em filmes de montagens históricas, como, por exemplo, O Orgulho e Preconceito e O Desejo de Reparação. E ela também trabalhou no 1917, além do filme pelo qual ela foi indicada, que é o Adoráveis Mulheres. Outra indicada para o Oscar de melhor figurino desse ano é a mexicana Mayes Rubel. Ela teve uma carreira um pouco mais direta. Ela se formou em moda e figurino na Los Angeles Trade Tech, mas o que é interessante é que essa escola não é uma universidade nem uma faculdade, ela na verdade é um community college. A gente já tem um vídeo sobre community colleges dos Estados Unidos, que a gente vai deixar linkado aqui. Mas o que você precisa saber dos community colleges é que eles são mais ou menos que nem um curso técnico aqui no Brasil. Então, se você não tiver a fim de fazer uma faculdade porque você quer trabalhar com figurino, pode ser uma opção de carreira viável também. Para a Mayes Rubel, com certeza foi. Ela fez esse curso e depois de se formar, ela trabalhou em vários filmes famosos como Avatar, Guerra Mundial Z e Thor Ragnarok. A gente vai falar agora de som e de música. E bom, música... Você já deve imaginar que se você quer ganhar o Oscar de melhor trilha sonora ou de melhor canção original, você tem que estudar música. Mas não em qualquer lugar. Pelo que eu pesquisei, a sua melhor escolha se você quiser concorrer a um Oscar de melhor trilha sonora é estudar na University of California, Los Angeles, porque lá que se formaram 2 dos indicados para o Oscar de melhor trilha sonora desse ano. São eles o John Williams, que compôs a trilha sonora do último filme do Star Wars, e aliás de todos os filmes do Star Wars, eu acho,
inclusive um monte de outros temas super memoráveis, tipo aquele tema do Tubarão, Indiana Jones. Ele compôs todas essas trilhas famosas aí. E o outro indicado para essa categoria esse ano é o Randy Newman, que também estuda na University of California, Los Angeles, e ele está concorrendo pelo filme História de um Casamento, mas ele também já fez várias músicas famosas, tipo aquela do Toy Story, sabe? Amigo, estou aqui? Então, ele que compôs. Acontece que o som nos filmes vai muito além só da música, e no Oscar também é assim, tanto que você tem Oscars de mixagem de som e de edição de som. Edição de som, por exemplo, quem está concorrendo nessa categoria esse ano é um cara que chama Donald Sylvester. Ele foi responsável por gravar e editar aquele monte de som de motor de carro do filme Ford versus Ferrari. E o que você estuda para concorrer ao Oscar de melhor edição de som? Bom, de acordo com o LinkedIn do Donald Sylvester, ele estudou jornalismo na Universidade de Geórgia. Mas ele trabalhou pouco tempo como jornalista mesmo, e ele já está há mais de 25 anos trabalhando com edição de som, e ele já trabalhou em filmes como O Ódio que Você Semeia e A Culpa é das Estrelas. E com relação à mixagem, um cara que está concorrendo para essa categoria é um cara chamado Michael Minkler, que está concorrendo pelo trabalho dele no filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. E o que ele estudou para trabalhar em mixagem de som? Nada. Ele não fez faculdade, na verdade. Ele vem de uma família de pessoas que já trabalham com edição de som. O avô dele trabalhava com edição de som. E, inclusive, o filho dele trabalhou junto com ele nesse filme. Quem fez faculdade e trabalha com mixagem de som é o Gary Ringstrom, outro indicado para melhor mixagem de som, dessa vez pelo filme Ad Astra, que tem o Brad Pitt astronauta lá. O Gary Ringstrom estudou na Escola de Artes Cinematográficas da University of Southern California. Então fica a dica, se você estudar cinema, você não vai necessariamente trabalhar atrás da câmera, você pode trabalhar atrás da mesa de som também. Outra categoria que as pessoas esquecem que existe é cinematografia, que na verdade é uma categoria meio ampla que engloba todas as partes visuais do filme. Então isso vai desde configuração de câmera, colocação de luzes, escolha do formato de gravação, até coisas bem mais abstratas que nem você saber fazer uma composição visual bonita. Então é importante para quem quer trabalhar nessa área não só saber a parte técnica, como saber também a parte artística. É o caso, por exemplo, do Jarin Blaschke, que está concorrendo nos Oscars desse ano para o prêmio de melhor cinematografia com o filme O Farol. Ele se formou na School of Visual Arts em Nova York, quer dizer, Escola de Artes Visuais. Ele conta que ele começou a fotografar quando ele tinha 10 anos de idade e ele, aos 16, saiu da cidade pequena em que ele morava para estudar na cidade grande, né, Nova York. Depois que ele se formou, ele não foi direto trabalhar no cinema porque ele não conseguiu arrumar emprego, mas ele foi trabalhar junto com estudantes da Universidade de Columbia, porque os alunos do mestrado da Universidade de Columbia na área de cinema, eles não tinham um departamento de cinematografia separado. E como ele tinha estudado artes visuais, ele podia cuidar dessa parte para eles. Olha que malandro. E aí ele foi evoluindo na carreira até chegar nessa produção do Farol, que é aquele formato quadrado, tudo em preto e branco, super interessante. Outro indicado dessa categoria é o Lawrence Sher, que foi indicado pelo trabalho dele no Coringa. Ele teve uma trajetória um pouquinho diferente. Ele estudou numa faculdade pequena de liberal arts chamada Wesleyan University, que fica no estado de Connecticut. E inicialmente ele queria ser médico, mas aí ele fez um curso de história do cinema, ele viu que não era bem aquilo que ele queria e ele mudou para economia. What? Aí ele começou trabalhando em gravações de comerciais. Depois ele foi indo mais pro cinema mesmo, até se tornar ele próprio diretor de cinematografia. Então, se você sentir algum dia que você está na área errada, não se preocupa que você vai dar um jeito de chegar onde você deveria estar. Uma categoria menos popular, mas que todo mundo lembra também, é a de efeitos visuais, porque afinal hoje em dia é tudo computador esse filme praticamente, né? Um dos indicados para essa categoria é justamente um filme que é praticamente inteiro no computador, que é O Rei Leão. E é, aliás, um filme sobre o qual a gente já falou aqui. Você pode ver o vídeo que a gente fez sobre eles clicando aqui. Quando a gente fez esse vídeo, a gente também falou dessa moça que a gente vai falar agora, que é a Lee Beavers. Ela é a supervisora de efeitos visuais do filme. E ela também já trabalhou em filmes como Guerra Mundial Z e Guardiões da Galáxia, fazendo efeitos visuais. Ela estudou visualização e animação computacional na Bournemouth University, no Reino Unido, de 2007 a 2010. E ela conta que ela escolheu esse curso porque ela estava em dúvida. Ela gostava tanto de exatas quanto de humanas, mas ela não sabia muito bem um curso que misturasse as duas coisas. Aí ela ficou entre isso e arquitetura. Só que como o curso de arquitetura durava 7 anos e esse curso durava 3, ela escolheu esse curso e pelo visto foi feliz pra sempre, né? Tá concorrendo ao Oscar aí. Ela tá concorrendo contra outra moça que se chama Jennifer Underdahl, ou Jen Underdahl pros íntimos.
Ela tem uma trajetória bem diferentona. Ela é supervisora de efeitos visuais da Marvel, mas ela estudou na UCLA focada em pedagogia e em dar aulas de inglês. Depois que ela se formou na graduação, ela passou 5 anos dando aula de inglês, até descobrir que aquilo não era muito o que ela queria pro resto da vida dela, e aí ela mudou de carreira totalmente assim, e ela foi virar modelista. Quer dizer que ela fazia bonecos e objetos físicos que são usados em filmes. Aí, com o tempo, isso devia ser lá no começo dos anos 2000, mais ou menos, ela percebeu que a indústria cinematográfica como um todo estava indo para um lado mais digital, e aí ela começou a estudar por conta própria essas coisas de animação e computação gráfica, e deu super certo. Ela já trabalhou em outros filmes bem famosos, como Capitão América, Guerra Civil, e o primeiro filme dos Vingadores, antes de receber essa indicação pelo filme Vingadores Ultimato. Então fica aí a lembrança, sempre dá pra mudar totalmente de área quando você quiser. Ela, por exemplo, quando ela começou a trabalhar como modelista, ela tinha 30 anos. Eu tenho 31, então talvez eu possa ter uma carreira de modelista daqui pra frente também, né? Se você quer dirigir filmes, mas você não quer estudar audiovisual, nem cinema, nem nada disso, você ainda tem a opção de dirigir documentários, e aí você pode estudar outra coisa e fazer documentários, contanto que você tenha um pouquinho de interesse em cinema e pesquise umas coisinhas assim. Por exemplo, a Petra Costa, que vai representar o Brasil na cerimônia do Oscar com o filme Democracia em Vertigem, ela estudou primeiro na Escola de Artes Dramáticas da USP, que é um curso técnico para você virar ator. Depois ela fez a graduação em Antropologia na Universidade de Columbia e por último ela fez mestrado em Psicologia Social na London School of Economics, no Reino Unido. Ou seja, ela estudou um monte de coisa diferente, nenhuma delas necessariamente relacionada a cinema, e agora está concorrendo ao Oscar com um documentário super legal. Outra moça que está concorrendo junto com a Petra Costa é uma moça síria chamada Waad Al-Kateab. Não sei se eu pronunciei isso certo, provavelmente não, mas não importa. Ela não usa o nome verdadeiro dela para se proteger de retaliações. Ela fez um documentário que chama For Sama, que é sobre a vida dela durante a Guerra Síria. Ela estudou economia na Universidade de Alepo, na Síria. Só que aí quando começou a Guerra Civil Síria, ela começou a trabalhar para o Channel 4 News, como repórter mesmo. Então ela estudou economia, trabalhou como jornalista, e ela decidiu que era importante para ela, como jornalista, continuar na Síria mesmo com a Guerra Civil rolando. Então ela ficou 5 anos lá reportando para o Channel 4 durante a Guerra Civil, incluindo quando a filha dela nasceu, que é o gancho que ela usou para fazer o documentário dela que está concorrendo ao Oscar. Ou seja, se você estuda qualquer coisa na área de humanas, ciências sociais, alguma coisa assim, e você tiver interesse em cinema, você consegue estudar e alguma hora você vai fazer um documentário e se for muito bom, aí você pode concorrer ao Oscar também. Agora a gente vai falar sobre roteiro e da minha experiência como jornalista eu posso te garantir que se você gosta de escrever roteiro, fazer jornalismo é uma ótima opção. Agora se você quer ganhar um Oscar pelos seus roteiros, talvez existam outras opções melhores. O estadunidense Noah Baumbach se formou em inglês numa universidade menorzinha em Nova York chamada Vassar College. E aí depois que ele se formou, ele foi meio que fazendo o que dava pra fazer pra se virar enquanto ele tentava vingar como escritor. Ele chegou, por exemplo, a trabalhar como um menino de recado da revista New Yorker. Depois ele começou a se envolver com filmes, a escrever roteiros, ele chegou a dirigir alguns filmes mesmo. Ele foi ficando mais famoso, trabalhou com o Wes Anderson em alguns filmes dele, como o Fantástico Senhor Raposo, e agora tá aí concorrendo ao Oscar de melhor roteiro original pelo História de um Casamento. Já o diretor Bong Joon-ho, que é o meu queridinho diretor do Parasita, estudou Sociologia na Yonsei University. Aliás, se você viu o filme Parasita, você já viu alguma coisa da Yonsei University, porque é a universidade para a qual o Kevin, do filme, falsifica o diploma dele. Achei muito bem sacado do diretor ter colocado a universidade dele desse jeito no filme. Depois de se formar em Sociologia, ele foi estudar cinema na Academia Sul-Coreana de Artes Cinematográficas, e ele fez um programa de 2 anos na academia, durante o qual ele fez alguns filmes. Mesmo depois de se formar nesse curso, ele começou mais a trabalhar nos filmes dos outros, dos colegas dele, por exemplo, ou como roteirista, ou como diretor de fotografia, e só depois que ele foi virar diretor mesmo. E agora ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo Parasita, que, aliás, também está concorrendo como melhor filme, e é o meu favorito. É isso aí, pessoal. Espero que depois de ter visto esse vídeo você saiba que você tem muito mais chances de concorrer a um Oscar, mesmo se você não faça nada relacionado a artes cênicas, ser ator, ser atriz, não faça audiovisual, não faça cinema, você ainda tem uma chance de andar pelo tapete vermelho. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui e deixa seu like no joinha, aproveita e se inscreve no nosso canal
canal, que aí quando a gente tiver mais vídeos parecidos com esse, você vai ver, você vai ser notificado. E ó, a gente tem um vídeo complementar a esse, falando sobre todo o trabalho que vai em fazer um filme, carreira por carreira, no nosso canal irmão, que é o Na Prática. Então clica aí no card para você dar uma olhada nele também, aprender mais sobre as diversas disciplinas que vão num filme. E é isso aí. Obrigado por tudo, gente. Beijão. É isso aí, agora eu vou mudar de carreira. E esqueci o que ia falar. Acabou.